Deus não te chama para ficar confortável, Ele te chama para crer. Oi, meu nome é João Pedro, eu sou membro aqui do Ministério Palavra da Verdade e fui convidado hoje para deixar aqui uma palavra para você no Verdade em 3 minutos. Então, com isso, eu queria ler o texto de Mateus 14, do 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, e quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Lendo esse texto, eu percebi que Deus nos chama para participarmos da sua história, dos seus projetos, dos seus planos, assim como Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Mas, lendo esse texto, eu também reparei em 2 pontos que eu acho que são fundamentais na nossa caminhada na fé. E o primeiro deles seria a nossa disponibilidade para sairmos da nossa zona de conforto. No versículo 28, Pedro é o único dos discípulos que vira para Jesus e fala: Jesus, manda eu ir até você, se és tu, manda eu ir aí. E isso mostra que Pedro tinha um coração disponível para ir ao encontro de Jesus, para participar e ir andando até Jesus. Mas, além disso, ele é o único que, disposto a ir até Jesus, bota o pé no mar e vai andando sobre as águas. E bem, Pedro estava no meio do mar. Não havia lugar mais confortável para ele ali, lugar que representasse maior segurança ou que fosse mais confortável para ele do que dentro do barco. Mas Pedro, mesmo contra a lógica, contra as razões dele, ele vai e sai da zona de conforto dele. Ele vai e sai do barco. E assim é conosco. Deus nos chama e cumprir o chamado de Deus requer muitas vezes sairmos da nossa zona de conforto. Também lá em Gênesis, quando Deus chama Abrão, ele fala: saia da sua terra, saia de perto da sua parentela, porque eu farei de você uma grande nação. Então muitas vezes, para nós podermos participar, podermos cumprir o propósito do Senhor e cumprir o seu chamado, isso vai querer que nós saiamos daquele lugar que representa a nossa zona de conforto, que representa a segurança, e que passemos, igual Pedro, que saindo do barco fixou os olhos em Jesus. Isso vai requerer que nós fixemos os nossos olhos em Jesus e estejamos disponíveis para sair, para abandonar as nossas convicções, abandonar as nossas seguranças, abandonar aquilo que o mundo diz que devemos nos agarrar e fixarmos nossos olhos em Jesus. O segundo ponto seria a fé, porque o mesmo Pedro que lá no início vira para Jesus e fala: me chama, eu vou, eu estou disposto a ir. O mesmo Pedro que com ousadia coloca o pé sobre o mar, coloca o pé sobre as ondas e anda, é o mesmo Pedro que afunda no meio do caminho, porque a fé duvidou, porque o vento falou mais forte, porque as ondas o assustou e falou mais alto do que Jesus que tinha o chamado lá atrás. Então, com isso, eu também entendo que não basta nós sairmos da nossa zona de conforto e termos a disponibilidade que nem Pedro teve lá atrás. Claro que isso é importante, claro que isso é uma peça fundamental na nossa caminhada, mas para além disso, o mais importante é crer. Porque quando nós deixamos a adversidade da vida, as coisas do cotidiano, ou desejamos por algum motivo voltar para aquele lugar de onde o Senhor nos tirou, de onde Ele nos convidou para sair, nós perdemos a chance de participar dos planos e do propósito de Deus. Quando eu leio esse texto, eu vejo que Pedro, convidado a andar até Jesus, ele não termina aquilo que ele foi convidado. Ele vai no meio do caminho, ele cai, ele afunda. E claro que, assim como Jesus estava ali para Pedro e estendeu a mão quando ele precisou de ajuda, nós também temos o apoio de Deus, de Jesus, mas nós podemos perder algo no meio do caminho. Nós podemos deixar de cumprir aquele propósito para o
qual fomos chamados e perdemos a oportunidade, que é um privilégio, de participarmos dos planos e do propósito de Deus e daquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Então, para finalizar a mensagem, eu queria dizer que Deus nos chama para participar da sua história e é um privilégio ser chamado para cumprir o agir de Deus através das nossas vidas, e que é uma tragédia quando nos tornamos uma pessoa de pouca fé ou quando olhamos para trás, para a nossa zona de conforto e perdemos essa oportunidade. Então, eu quero te convidar a dar um passo de fé, dar um passo para fora do barco e deixar a voz de Jesus falar mais alto do que a tempestade ou as ondas. Então, espero que de alguma maneira essa mensagem possa ter falado ao seu coração, e se você se identificou, tem um motivo de oração, um testemunho, pode colocar aqui nos comentários que estaremos orando por você, lendo o seu comentário. Te esperamos no próximo Verdade em 3 Minutos.